Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 29 de junho de 2022. A leitura de hoje, minha gente, é do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 8, versículo 28 a 34. Mateus, capítulo 8, versículo 28 a 34. Peçamos a luz, a força, a graça do Espírito Santo de Deus para bem vivermos a palavra no dia de hoje. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelos demônios. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse para a região deles. Se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho bastante forte, né? E hoje, de certa forma, a palavra nos apresenta o relato de um exorcismo, né? Ou seja, a presença do demônio que continua atormentando as pessoas estava ali diante de Jesus. Algumas coisas me chamam muito a atenção nesse texto, né? Primeiro, o fato de que o Padre Léo sempre dizia isso, né? O demônio não consegue suportar certas coisas e nem os porcos conseguem conviver com o demônio, ao ponto de se atirarem para dentro da água e preferirem morrer do que estarem com o encardido. Outra coisa que chama atenção é o quanto que o próprio demônio reconhece Jesus como Filho de Deus, mas as demais pessoas não. As demais pessoas, elas estão ainda presas a certos costumes, a certas manias e não conseguem perceber a ação de Deus que liberta, a ação de Deus que expulsa o mal, a ação de Deus que faz com que certas coisas aparentemente saiam do normal, mas que se trata de libertação e não de outra coisa. E essas pessoas que não conseguem reconhecer Jesus, até o demônio reconheceu, mas essas pessoas não, elas expulsam Jesus dali. Então olha que interessante perceber estas palavras tão fortes, né? E Jesus estava ali para quê? Para libertar, para levar a paz, para restaurar. Esta é a missão dele. Façamos a nossa meditação. Diante de tantas oportunidades de meditar, hoje nós precisamos reconhecer que nem sempre nós estamos conseguindo perceber a ação de Deus que nos liberta e que nos ama. É preciso reconhecer a ação de Deus que nos liberta e que nos ama sempre, mesmo quando aparentemente algo foge do controle, ou algo sai da normalidade, algo nos assusta, algo nos põe contra a parede. Muitas vezes é Deus agindo, muitas vezes é o Senhor que passa à frente agindo e libertando eu e você. Às vezes acontecem coisas e a gente diz: meu Deus, mas por que isso? Eu não vou nem para a igreja, porque quanto mais a gente reza, pior fica. Mas veja,
pior fica mesmo e vai ficar, sabe por quê? Porque Deus não está preocupado em ajeitar as coisas aqui neste mundo. Ele precisa ajeitar a nossa casa no mundo de lá. E lá nós não sabemos como está. Lá estará melhor. Lá é a nossa vida definitiva. Muitas vezes as libertações que Deus causa em nossa história, elas aparentemente nos frustram. Mas eu queria diferente, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado, eu queria que fosse com aquela pessoa, eu queria que fosse com tanto de dinheiro, eu queria que fosse em tal lugar. E não acontece. Mas tenha calma, é o Senhor agindo. É preciso que haja uma comunhão entre seu coração e o coração de Jesus, para que você não o expulse de perto, para que você não diga que quanto mais reza, pior está. Ao contrário, quem confia se lança sempre, se lança e se renova em Deus. Então, mesmo que as coisas não estão do seu jeito, mesmo que você já fez 500 novenas e até hoje nada funcionou, mesmo que você já tenha dobrado seus joelhos e fazer calo, mesmo que você já tenha feito cercos de Jericó, cura das gerações, etc, etc, e ainda assim nada mudou, tenha paciência. No tempo de Deus, as mudanças vão acontecer, mesmo que o tempo seja o lado de lá. Você e eu não podemos perder pro demônio, né, minha gente? Ele sabe que Jesus tem poder e você e eu não sabemos. Ele confia, de certa forma, ele obedece, ele sabe o que Jesus pede e eu e você não vamos fazer isso? Ah, faça-me o favor. Vamos obedecer o Senhor? Porque às vezes, de fato, nós estamos cegos, né? Nós queremos que seja do nosso jeito e no nosso tempo. E talvez o tempo, a gente ia falar no tempo de Deus, talvez o tempo de Deus seja só após a morte mesmo. Talvez não vai ser aqui. Tem gente esperando ficar rico, nem que seja no último ano da vida. Talvez riqueza Deus não vai te oferecer. Talvez Deus não vai te oferecer certas coisas que você quer, seja elas materiais, seja elas de nível pessoal, assim, de relacionamento, eu não sei. Porque o Senhor talvez está mais preocupado com a tua salvação. Entregue-se ao Senhor do dia de hoje e diga: Senhor, eu quero profundamente reconhecer-te na minha vida, eu quero ser íntimo para confiar em ti. Façamos a nossa oração. Senhor Jesus, toda aquela cidade não te reconheceu, eles te expulsaram, Jesus. Sabe, hoje eu quero renovar no meu coração o desejo de te amar. Opere dentro da minha vida esta libertação, Senhor. Exorcize os males que ainda existem dentro do meu coração. Expulse para longe de mim tudo aquilo que é das trevas, tudo aquilo que é do mal. Senhor, toma conta da minha vida e faça a tua obra acontecer, mesmo que seja no teu tempo apenas. Mesmo que o teu tempo seja apenas após a minha morte. Mas eu quero confiar em ti. Eu não quero mais ficar pressionando, eu não quero mais ficar duvidando, eu não quero mais ficar questionando, Senhor. Venha ao meu encontro, porque às vezes eu não consigo compreender as coisas e quando eu não compreendo, às vezes eu me perco, às vezes eu reclamo, às vezes eu brigo, às vezes eu me inquieto, às vezes eu me entrego ao mal sem perceber. Venha tomar conta de mim, Senhor, e manda teu Espírito para renovar em meu coração a certeza de que eu sou teu e que passe o tempo que passar, eu quero continuar sendo teu. Amém. Maravilha! E qual é o nosso compromisso do dia de hoje? Escreve aí embaixo. Quero confiar no tempo de Deus, na libertação de Deus. Quero confiar no tempo ou na libertação? Escreve qual você achar mais conveniente a você. Eu até vou anotar aqui. Quero confiar na libertação de Deus. Vou colocar libertação entre parênteses tempo, porque às vezes não é no meu tempo não, é no tempo dele, o tempo dele só ele sabe quando é de Deus. Mesmo que o tempo dele não seja vislumbrado pelo meu tempo. Olha que coisa louca, né? Às vezes a gente pensa, um dia eu vou ver. Talvez eu não veja certas coisas que eu peço a Deus. E tá tudo bem, aí que está a questão de fé, que eu, mesmo que eu não veja algumas coisas da parte de Deus, eu quero continuar vivendo e bora pra frente, amém? Deus ilumine sua jornada, sua caminhada, abençoe você profundamente e cause uma revolução em tua história sempre mais.
e nos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.